Shalom, amados irmãos, boa noite. Que alegria poder estar aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus mais uma vez, na nossa escola de poder. Hoje nós vamos ensinar uma chave de sabedoria que é poderosa em nossas vidas para que sejamos alcançados. O desejo de Deus é que toda a sua palavra se cumpra em nossas vidas. Pois a Bíblia diz em Efésios 1 que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo. Tudo é nosso. Nós só precisamos alcançar aquilo que já é nosso, aquilo que já está feito. Então essas chaves de sabedoria, elas nos ajudam a acessar o que é nosso. Amém, amados? Então hoje nós vamos falar sobre a verdadeira humildade. A humildade que Deus quer que manifestemos, que vivamos diante dele, em humilhação. Algumas pessoas pensam que humildade é só uma compostura do corpo ou uma condição social, financeira. Não é só isso, amém? A humildade que Deus quer é exatamente que tenhamos a atitude certa. Sejamos humildes para obedecer a sua palavra, amém? E Jesus disse, vede como ouvis. Eu peço que vocês prestem atenção. Acredito que você já deve estar com a sua agenda, seu bloco de notas, seu caderno, sua caneta na mão, porque é uma escola e você precisa levar a escola que Deus tem lhe dado a sério, amém? Anotando tudo, para que em todo momento você possa estar conferindo, Como diz o Mike Murdock, uma pequena caneta é melhor do que uma memória boa, uma memória grande, uma boa memória. Então você toma nota daquilo que você está ouvindo, quando você precisar você vai lá e confere. E você não só vai estar vendo o que você tomou nota, escreveu, como você vai lembrar do momento que você aprendeu. Amém? Então peço a vocês que se preparem. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, no todo-poderoso nome de Jesus, graças nós te damos pela bênção de estarmos reunidos para aprender a Tua palavra. Ilumina-nos, meu Pai, ilumina os olhos dos nossos corações. Dá-nos espírito de sabedoria e revelação no Teu pleno conhecimento. Leva-nos pelo Espírito. Aprendemos a Tua palavra para obedecermos, para que o nosso amor por Jesus seja manifestado através de uma vida de obediência. Pai, eu te agradeço junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Creio em nome do Senhor Jesus que essa é mais uma palavra que vai nos trazer grandes ensinamentos, grandes bênçãos. Amém? Peço que você abra sua Bíblia comigo no primeiro texto dessa noite, que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5. Apenas 2 versículos, o versículo de número 6 e o versículo de número 7, que diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amém? Essa é a palavra de Deus, maravilhosa palavra de Deus. E meditando nela, às vezes aqui no meu lugar secreto, orando, buscando, não só aqui, mas às vezes também dirigindo, resolvendo alguma coisa fora ou dentro de casa, eu passo a meditar nas Escrituras e passo a meditar na vida de Deus, na vida que Deus quer que vivamos. E sempre que nós meditamos na palavra de Deus, nós crescemos. Porque essa é a vontade de Deus, que meditemos de dia e de noite. E a Bíblia tanto diz no Salmo 1, E diz que devemos meditar na palavra de Deus dia e de noite. Vamos lá, Salmo 1, Salmo 1, Salmo 1, Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, no caminho do ímpio, no conselho dos escarnecedores. Antes, medita na sua lei de dia e de noite, Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, no qual suas folhas não murcham, dá fruto no tempo certo, e tudo o que fizer prosperará. Quando nós paramos de ouvir o conselho do ímpio, ou até mesmo dos crentes que agem como ímpios, paramos de ouvir conselhos e coisas que são abordadas na roda dos escarnecedores e passamos a escolher meditar na palavra de Deus, porque é difícil você meditar na palavra de Deus e andar com escarnecedores. Eu garanto para você que o conselho do ímpio, a vida do escarnecedor, o mau testemunho do escarnecedor
vai atrapalhar você de meditar na palavra de Deus. Então, bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, nem se assenta com eles e nem ouve os seus conselhos. Antes, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Nós nos tornamos como árvores frutíferas, onde as nossas folhas não murcham, não caem, e damos o fruto no tempo certo. Amém? E tudo que fizermos, haverá prosperidade. Essa é a vontade de Deus. E eu medito muito, porque a meditação é algo tremendo, poderoso. Nos leva a entendermos as coisas do Espírito. Porque o Espírito da verdade, como Jesus o chamou em João 16, o Espírito da verdade está em nós. Quando Ele vier, vos anunciará toda a verdade. Ele está em nós. E quando nós começamos a meditar na verdade de Deus, na verdade que nos liberta, são segredos, chaves poderosas de sabedoria. Meditar na palavra de Deus é uma poderosa chave de sabedoria. Tem muita gente que quer que as coisas aconteçam de imediato sem você fazer aquilo que você precisa fazer. Então, meditando na palavra de Deus, o Espírito da verdade nos leva a toda a verdade. Nós começamos a meditar, o nosso espírito começa a trabalhar e oramos em línguas. O Espírito da verdade nos leva à verdade e crescemos. Somos libertos. E meditando sobre humildade, sobre essas coisas que nós estamos falando aqui, Deus me trouxe muita luz e esclarecimento bíblico para que a gente possa entender o que de fato é ser humilde, né? Nesse texto que nós acabamos de ler, tem muitas verdades contidas, né? A Bíblia é riquíssima. A Bíblia é fonte de vida. Amém, amados? A Bíblia é alimento poderoso, é árvore de vida. E aqui Pedro começa dizendo, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Duas grandes verdades aqui, além desse chamamento para a humilhação, né? Uma é que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. A mão de Deus, biblicamente falando, como nós já ensinamos, representa pela Bíblia o Espírito Santo. Podemos entender que a vontade de Deus é que nós nos humilhemos na comunhão, em buscar ouvir a voz do Espírito. Porque, amados, numa geração dessa que nós estamos vivendo agora, tão perturbada, tão turbulenta, a sociedade ela vive nessa turbulência, né? São águas turbulentas, o dia a dia do mundo, né? Você, como filho de Deus, decidir parar e ganhar tempo na presença de Deus, né? Dedicar um tempo. Você vai para a presença de Deus, é investir o seu tempo na presença de Deus, ouvir a voz do Espírito, já é em si um ato de humildade, humilhação. É você dizer para Deus que precisa do conselho dele. E Deus vê um ambiente favorável para te abençoar. Então, ao pararmos, né, diariamente e dedicarmos um tempo, né, reservarmos um tempo para com humildade ouvirmos a voz de Deus, é chave de sabedoria para grande sucesso. É o que a maioria dos cristãos não gostam de fazer. Eles querem ter uma vida de imediatismo. Estou em Cristo, estou na igreja, tudo tem que acontecer. No reino de Deus, amados, para acessarmos o reino de Deus, entrarmos no poder sobrenatural do reino de Deus, não há lugar para preguiça, para indolência, esse tipo de coisa, negligência. Precisamos nos dedicarmos ao Senhor e à vida dele, à palavra dele. Então, amados, já é um ato de humilhação. E a mão de Deus aqui também representa a força de Deus, o poder de Deus. Quando a Bíblia fala que na poderosa mão de Deus, esse é o termo poderoso, é krataitos. Krateios, vem de kratos, que é força de Deus. Né? Nós nos humilharmos debaixo do seu poder e da sua força, estarmos ali parados, buscando o seu conselho, dependendo da sua força, dependendo do seu poder. Então, o favor de Deus, o Espírito Santo, a mão de Deus, o favor de Deus, né? Nós cremos que nós não vivemos pela sorte. A nossa vida é uma vida regada a promessas, a palavras. E a Bíblia diz que já somos abençoados. A nossa sorte é o Senhor. O mundo vive pela sorte. É por isso que nós vemos esse aspecto na vida de muitos cristãos
e viverem jogando na Mega Sena, viverem jogando não sei nem se existe mais Totolec da vida, jogos de sorte. É porque eles acham que Deus pode abençoá-los através de um jogo de sorte. Eu não estou falando contra que é pecado. Eu só quero te dizer algo. A nossa sorte é o Senhor. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, o seu Espírito, a sua força, o seu poder, e ouvir. Será que Totolec é melhor do que Deus? Será que a Mega Sena tem veredas e caminhos melhores do que o Senhor em nossas vidas? Estou falando contra. Eu só estou dizendo para você que alguns vivem na confiança dessas coisas. Por isso que a Bíblia diz, né? Maldito o homem que deixa de confiar em Deus para depositar sua confiança no homem e nas coisas dos homens. Não é maldito o homem que confia no outro homem, como alguns dizem, né? Isso aí tá mudado, né? Essa interpretação aí está adulterada. É maldito aquele que deixa de confiar no Senhor e deposita sua confiança no homem ou só nas coisas dos homens. Podemos confiar em amigos, irmãos, homens de Deus. Podemos confiar, mas a nossa confiança, antes de qualquer coisa total, está no Senhor e na sua palavra. Amém? Então, entenda isso. Quando nós decidimos dedicar um tempo diário, de qualidade, para estarmos com Deus, já entramos nessa vereda de humilhação. Já estamos demonstrando um comportamento humilde diante do Senhor. Ele diz, opa, meu filho está dedicando tempo a ouvir o meu conselho. Não é uma vez na vida que acolá, quando dá uma crise de remorso, a gente vai lá e tira um momento, passa um dia todo, faz um jejum e ora, e depois perde Deus de vista. É quando nós temos o compromisso, a responsabilidade de reservarmos tempo para o Senhor, para nós e o Senhor. Nós temos que entender que Deus tem uma agenda. Amém? O Espírito Santo tem uma agenda. E nós entendemos que precisamos conhecer essa agenda. E nós desenvolvemos um tempo. Nós reservamos um tempo que é uma agenda com o Espírito Santo. E vamos até Ele. Aprendemos a ouvir a sua voz quando dedicamos tempo de qualidade com o Senhor. Amém? Muitos podem ter dificuldade porque tem dois trabalho, faculdade e tal. Mesmo assim, se você acorda 6, acorda 5h30. Se você acorda 5, por fé, acorda 4h40 e tira um tempo com o Senhor. Então, no decorrer do dia, num intervalo que você tem de almoço entre uma coisa e outra, entre o trabalho e uma escola, você tem ali 2 horas, separa 40 minutos. Não perde Deus de vista. Porque nada nessa vida, nem trabalho, nem estudo, pode dar o que só Deus pode te dar. Às vezes Deus usa essas ferramentas como meios para nos alcançar. Mas voltando aqui para a humildade, né? Então nós mostramos para o Pai que estamos vivendo uma vida de humildade quando nós nos dedicamos a Ele. Estamos dependendo da sua mão, do seu poder, do seu favor, indo se encontrar com Deus diariamente num momento de qualidade, né, de comunhão com Ele. E a Bíblia diz aqui, né, no resto do versículo 6, para que Ele os exalte no tempo devido. Eu quero falar um pouco sobre essa exaltação, amém? É bíblico, a exaltação é bíblica. Amém, meus amados? E eu quero dizer para você que isso não tem nada a ver com soberba, não tem nada a ver com orgulho. A exaltação que vem de Deus é uma recompensa pela obediência e a humilhação. Então Deus nos coloca em posição de exaltação. Deus nos trata carinhosamente, Deus cuida carinhosamente de nós, na nossa família, dos nossos negócios, como uma recompensa por nos humilharmos em ouvir o seu conselho, em estarmos com Ele. Amados, esse é o segredo que muitos não conseguiram entender. Tem pessoas que estão correndo diariamente, de um lado para o outro, batendo cabeça, tentando pela força do seu próprio braço mudar o seu destino.
estão trabalhando tanto que esquecem de Deus e não têm tempo para servir a Deus e acham que estão fazendo grande coisa. Eu quero dizer para você que você só vai encontrar canseiro e enfado. A vida é dura. Quando nós saímos da graça, quando nós saímos da promessa para lutar com o nosso próprio braço, nós entramos, às vezes, até na maldição da lei, na maldição do pecado antigo de Adão. A Bíblia diz, amados, que o homem vai comer do pão com um suor, com dores e sofrimento. Na graça, em Cristo Jesus, a Bíblia nos mostra que em Deus nós temos, amados, uma nova perspectiva, uma nova proposta. Eu não quero dizer que em Cristo, na graça, ninguém precisa trabalhar. Precisamos sim, mas sem sofrimento. Porque Deus nos abre a porta. Porque Jesus trouxe vida e vida abundante. Jesus trouxe novidade de vida. Vida abundante. Na graça em Cristo, nós temos o favor de Deus. E tem pessoas que saem desse favor porque desejam fazer tudo com as suas próprias forças. Fazem tanto e acabam não fazendo nada. Se desgastam, envelhecem, perdem tempo, não passam tempo de qualidade com a família, com o Senhor, porque trabalho, 2 trabalhos, escola, pós-graduação. Não estou falando contra o trabalho nem estudo, até porque eu acredito que essas coisas são legítimas, são bênçãos de Deus. Deus abençoa o suor do nosso trabalho, o esforço do nosso trabalho, de uma maneira poderosa, nos dando alívio quando trabalhamos, estudamos, mas priorizamos o Senhor. Quando nós dedicamos tempo para o Senhor, o nosso tempo rende. Quem tem apenas um emprego e às vezes estuda, o tempo rende. Rende mais do que aqueles que têm 2 empregos e fazem isso, aquilo, outro. O tempo parece que não rende, porque eles não dedicam tempo ao Senhor. Alguns dizem o dízimo do tempo. Amados, eu digo que é mais do que o dízimo do tempo. Quando nós nos dedicamos ao Senhor diariamente e caminhamos com Ele, seja no trabalho, na escola, no que quer que você faça, salmodiando, cantando hinos, salmos espirituais, nós ganhamos tempo, nós remimos o tempo quando andamos na presença do Senhor. Alguns estão correndo e não alcançam nada. Isso é falta de humildade. Quando nós tentamos fazer sem Deus, nós não podemos perceber às vezes, não percebemos, mas a ponta de orgulho, arrogância e soberba, querer fazer sem Ele. Isso acontece até no ministério. Pastores, líderes, trabalham, crentes, diáconos e por aí vai. Trabalham tanto para mostrar que sabem fazer, que podem fazer, que eles acabam esquecendo de estar com Deus, ter comunhão com Deus. A Bíblia diz em Marcos que Jesus, ele chamou 12 homens, escolheu 12 homens para estar com Ele e designou-lhes como apóstolos para pregar o Evangelho. Primeiro estar com Ele e depois pregar o Evangelho. Primeiro estar com Ele. Quando nós entendemos que o nosso primeiro ministério, o nosso desígnio é estar com o Senhor, porque Deus nos ama e nos gerou para relacionamento, todas as outras coisas rendem. Rende trabalho, rende dinheiro, rende tempo para a família. Jamais negligencie o tempo com o Senhor, porque você vai estar negligenciando tudo. Quando entendemos que Deus está acima do trabalho, acima do tempo, acima do dinheiro, e nós dedicamos tempo a Ele, nós estamos demonstrando uma atitude de humildade, ouvir a sua palavra. Quem sabe é Ele. Quem tem o melhor conselho é Ele. E nós, às vezes, nessa luta diária, nessa tribulação, alma atribulada, coração atribulado, corre para ali, corre para acolá, as contas estão te consumindo, os problemas estão te consumindo, e você acaba esquecendo Deus. E as coisas vão piorando. Aí diz, ó Senhor, onde é que você está? Deus está no mesmo canto que sempre esteve, no trono da graça te esperando para te abençoar. Nunca saiu de lá. Nunca saiu de perto de você, de sobre você, de dentro de você. Você é quem se afastou, deixou os problemas te afastar de Deus.
E essa é uma atitude arrogante, soberba, quando nós queremos fazer tudo sem Deus. Querendo que Deus faça sem a gente pedir. Querendo que Deus faça sem a gente se render. Querendo que Deus resolva sem a gente ir a Ele. Como se Deus fosse alguém mandado por nós. Nosso Deus é um Pai maravilhoso. Eu vou avançar aqui um pouquinho, amém? Já estou pregando. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Amados, quando a Bíblia nos aconselha a lançar sobre Ele, é exatamente nesse momento que você crê no poder dEle, que você se humilha debaixo da mão dEle, você lança sobre Ele toda ansiedade em qualquer área da sua vida, seja conjugal, seja familiar, filhos, parentes, seja financeira, seja espiritual, seja de ordem de saúde. Deus pode todas as coisas. Se você estiver atribulado, se você não está vendo a luz no fim do túnel, pare, saia desse túnel e vá para a presença, vá para o trono da graça. Se renda a Ele. Toca no trono da graça por meio da fé, para que você receba misericórdia e encontre graça na hora da necessidade. É uma promessa de Deus. Portanto, já que temos um sumo sacerdote capaz, assim aproximemo-nos dele com toda a confiança, do trono da graça com toda a confiança, para recebermos misericórdia e encontrarmos graça, poder que nos ajude na hora da necessidade. É lá no trono da graça. Quando nós temos tempo para tocar o trono da graça, adorar diante do Rei, eu quero te dizer que tudo se resolve em nossas vidas. Tudo. Aí é a hora que você para de lutar com as suas próprias forças e Deus trabalha por você. Lança sobre Ele toda a tua ansiedade e fica desfrutando ali do cuidado de Deus. É tão bom estar debaixo do cuidado de Deus, amados. Vocês não têm ideia de como é bom parar e ficar ali desfrutando do cuidado de Deus. É maravilhoso. A luta que você está lutando diariamente, que você não tem conseguido ver o fim dessa luta, é porque você está lutando só com suas próprias forças, com o pouco dinheiro que tem. Você tem que correr para o Senhor. Em Deus a favor. Teve um momento da vida de Jesus que Jesus não tinha dinheiro. Exatamente no momento que o imposto estava sendo cobrado e ia ser cobrado dele de Pedro. Ele diz, vai Pedro, pesca. Pedro pescou e veio o recurso na boca do peixe. Não veio de oferta de ninguém. Já parou para pensar nisso? Eles tinham uma bolsa, Jesus tinha uma bolsa que recebiam ofertas. Para os teólogos de plantão, aqueles que dizem, não fale de dinheiro, oferta não é de Deus. Estão completamente enganados. No ministério de Jesus havia uma bolsa de ofertas. Está lá em João, capítulo de número 12, 3, se não me engano, 6 também. Até diz que Judas roubava o dinheiro da oferta. Esse dinheiro servia para sustentar a vida, as famílias dos 12 apóstolos e o próprio Jesus, e fazer obras de caridade, dar aos pobres. E no dia que a bolsa estava vazia, lá vieram os cobradores de impostos. E nesse momento a provisão, o favor de Deus se manifestou. Jesus disse para Pedro, pesca. Pedro pescou e veio a provisão na boca do peixe. Não veio de ninguém, veio de Deus. Há muitos momentos que você está esperando ser ajudado pelo marido, pela esposa, pelo patrão, por um parente que tem mais do que você. E você fica ali resumido àquelas fontes. Acabou tudo. Não, meu amado, não acabou nada não. Deus é poderoso. Deus abre portas onde você não imagina. É exatamente isso que está dizendo. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, do favor de Deus, da força de Deus, do Espírito Santo, para que Ele os exalte no tempo devido. Eu quero compartilhar com você o termo exalte aqui, amém? E quero me aprofundar um pouco mais sobre esse termo exalte. Exalte no grego, koiné, exaltar, né? É rupso. Rupso significa elevar às alturas, exaltar.
é levar ao extremo da opulência e prosperidade. Olha o que Deus quer fazer contigo. Deus quer te elevar ao extremo da opulência e da prosperidade, opulento, abençoado, carregado das bênçãos de Deus. Uma outra definição para exaltar no grego, que é rupso, exaltar, elevar a dignidade, honra e felicidade. Quantas pessoas não estão precisando que aconteça isso na vida delas? Que Deus te exalte, te eleve à dignidade, à honra e à felicidade e à prosperidade. Mas isso é um agir de Deus. Essa exaltação é um agir de Deus como recompensa para todo aquele que se dedica a Ele. Não é troca de favor. É você entender o seu destino em Deus, em Cristo. Nós fomos chamados para estar com Ele. Quando nós entendemos que precisamos estar com Ele e Ele deseja estar conosco, esse é o nosso desígnio, é o nosso chamado, é o nosso primeiro ministério. Meu primeiro ministério não é pastoral. Nunca foi. Meu primeiro ministério nunca foi ser líder, como eu já fui antes de ser pastor, líder de ministério de louvor, líder disso, daquilo, de evangelismo, líder de algum departamento. Nosso primeiro ministério é estar com Ele. Jesus chamou 12 homens para estar com Ele e designou-lhe para apóstolos para pregar o Evangelho. Quando nós entendemos que o nosso primeiro desígnio é estar com Ele, é ouvir a voz dEle, as coisas começam a acontecer. Amém? Então, quando nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, é uma atitude de humildade, e lançamos sobre Ele todas as nossas ansiedades, no tempo certo, Ele nos exalta. E exaltação, exaltar no grego é rupso, é levar às alturas. Deus quer te ver em lugares altos. Exaltar é levar ao extremo da opulência e prosperidade. Exaltar é levar a dignidade, a honra e a felicidade. Às vezes algumas situações nos humilham. Nós vamos ficar ali rebaixados se nós não corrermos para Deus. Mas seja qual for a situação de humilhação que você tem passado, quando você se entrega a Deus e lança sobre Ele essa ansiedade, meu irmão, eu te digo, na hora certa Deus te exalta, te leva à honra, te leva à felicidade, te leva à prosperidade por causa da tua obediência, do teu amor manifestado em obediência. E algumas pessoas não querem entender porque não querem ouvir, não desfrutam porque não obedecem. Sabe quem é o orgulhoso que a Bíblia fala? Você sabe quem é o soberbo, o arrogante? Aquele que não se rende, aquele que escuta, entra aqui e sai aqui, não obedece. Às vezes está apanhando da vida, apanhando das situações, mas continua com o coração duro. Deus está falando com você, soberbo, arrogante. Arrogância também não é compostura do corpo, às vezes é uma atitude de um coração duro, que está ouvindo e não obedece. A Bíblia diz que nós devemos ser humildes. Eu quero ler um outro texto em Tiago, que diz, Tiago 4, e versículo de número 6 diz: mas Ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, Deus concede graça maior aos humildes. Aqueles que vão em fé ao trono da graça encontram graça. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, você vai encontrar uma graça em Deus que te ajude, que te eleve, que tire você dessa condição que você está hoje e te leve para uma condição melhor, de honra, de exaltação, de prosperidade, de felicidade. Essa é a vontade de Deus. Mas se nesse período que você está passando por essas lutas, o teu coração se fechar e não ouvir, não procurar ouvir, nem obedecer, isso é uma atitude soberba, orgulhosa. E a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Se opõe, mas concede graça aos humildes. Meus amados irmãos, tudo que eu quero é uma graça maior. Tudo que eu quero é graça. Por isso que eu tenho me condicionado a estar nos pés do Senhor.
porque eu sei que Deus é fonte de graça. Deus, Abba, como está escrito, Abba é um termo hebraico, é grego, tem no Novo Testamento, mas parece que é um termo hebraico, Abba, que a maioria de nós sabemos que é pai ou paizinho, mas também, numa definição mais profunda, é fonte. Fonte de todas as coisas. Fonte de todas as coisas. Deus é fonte. Por isso que a Bíblia diz em Efésios que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Alguém diz, mas é bênção espiritual, é unção para cantar e pregar. Isso é ignorância espiritual. É todas as bênçãos. Não quer dizer que são apenas voltadas para as coisas do ministério, coisas espirituais. Isso tem a ver com a origem, a fonte é espiritual. Vocês sabem que o material foi criado pelo invisível, pelo espiritual. O físico foi criado pelo invisível. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Deus continua sendo fonte. Se Deus, a fonte, o Abba, criou todas as coisas a partir do invisível, coisas visíveis, palpáveis, materiais, foram criadas a partir do invisível, significa que Deus é a fonte de todas as coisas. Deus criou os luminares, os animais, os peixes, tudo, o ser humano, a terra, tudo que você conhece que pode ser tocado, veio a existir da fonte de Deus Pai, o Abba. Então, quando a Bíblia diz em Efésios que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, está falando da nossa fonte. Deus é a nossa fonte. Então, todas as bênçãos espirituais é fonte, é Abba. Então, Deus dá graça maior, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Aos humildes, aos que se humilham. E o que é a humildade bíblica, meus amados? Está pronto para ouvir a voz de Deus. Eu quero ler um outro texto aqui, que fala sobre isso também, para reforçar um pouco mais. Está no livro dos Salmos, 138, capítulo 138, versículo de número 6, diz assim: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os orgulhosos ou arrogantes. Ou como há numa outra tradução, vê os orgulhosos de longe. Deus quer distância de orgulhoso. Alguém diz, não, eu não sou orgulhoso. Eu sou até sincero. Eu estou nessa minha vida de pecado aqui, eu sou sincero, eu não vou mentir. Eu não consigo perdoar o irmão mesmo, eu não vou mentir. Acha que isso é humildade? Essa sinceridade que só escancara o teu coração duro? Amados, humilde é aquele que ouve e obedece. Aquele que se submete à vontade de Deus. Então, Salmo 138, 6 diz: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Aquele que tem um coração humilde, aquele que está revestido da justiça de Cristo, que ama andar na obediência à palavra de Deus. Essa é a revelação desse texto. Embora esteja nas alturas, alguns pensam que Deus está longe, mas os seus olhos estão sobre nós. O Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Deus vê o arrogante e o soberbo de longe. Soberbos, altivos, pessoas que resistem à palavra, pessoas que resistem à sabedoria de Deus, pessoas que resistem. Esses são soberbos. Deus os resiste. Deus os resiste. Não quero ler outro texto com vocês, amém, amados? São só orientações espirituais. Pastor, eu quero mais fundamento. Vamos para Mateus 23, 10 a 12. Palavras de Jesus, exatamente sobre altivez, né? Exaltação humana e humildade. Mateus 23, 10. Vamos lá. Vamos comigo.
Diz assim: tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só chefe. Olha o que Jesus diz: o Cristo. Esse é o chefe, é o nosso chefe. O maior entre vocês deverá ser servo. Quer ser grande? Sirva. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, o termo é o mesmo, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tem um que está sobre nós, Cristo. Ele é o chefe. Ele é grande, ele é o maior. E ele diz: o maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, amados, essa é a palavra de Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos exalte. Porque quando eu me exalto, eu me acho, eu quero ser alguma coisa, eu sou altivo, soberbo, arrogante, o caminho é a humilhação. Alguma situação na vida vai se levantar para que eu seja quebrado, humilhado. Em Provérbios tem um texto que diz que, mais ou menos assim: a soberba, o orgulho precede a queda. Quando nós nos exaltamos, nos orgulhamos, nos achamos, dizemos eu sei. Não, mas a palavra de Deus diz, eu sei. Isso geralmente, amados, é comportamento de quem tem um coração duro, soberbo. Tem altivez escondida lá. A palavra de Deus diz assim: mas Deus não quer assim, eu sei. Você precisa se arrepender, a vida que você está vivendo não é boa, reflita. Não, eu já sei. Essa é a desculpa de algumas pessoas que estão vivendo uma vida de desobediência, estão sentindo prazer no pecado, prazer nas coisas do mundo. E elas dão essa desculpa: não, eu sei. Você fala da palavra para elas: eu sei. Eu sei. Isso, em outras palavras, é soberba, orgulho, altivez. Amado, exatamente porque não quer se humilhar e obedecer à voz do Senhor. O conselho de Deus é bom, o temor do Senhor é límpido. Quando alguém diz eu sei, não, eu sei, deixa comigo, deixa minha vida, essa pessoa tem altivez, porque não quer ouvir a palavra. Olha só como humildade é obedecer a palavra. Tiago 1, versículo de número 21, diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Quem é poderosa para nos salvar? A palavra. A Bíblia diz que nós temos que nos livrar de toda impureza moral, da maldade que prevalece, e aceitar humildemente. Humildemente. O termo aqui para esse termo aceitar, ou como tem outra tradução, com mansidão, prautes, mansidão, prautes, que significa gentileza, bondade de espírito e humildade. Aceitem com mansidão a palavra enxertada, implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Toma essa decisão, toma esse posicionamento de ouvir, receber com gentileza, bondade de espírito e humildade a palavra de Deus, cresce, é salvo, tem a sua vida transformada. Hoje nós vemos pessoas resistirem à palavra de Deus, resistirem, estão apanhando, mas resistem. Você fala, eu sei, não, eu já sei, é verdade, mas não dão crédito, não se inclinam. Eu tô farto de ver pessoas sofrendo, e quando se pergunta para elas como está a vida de oração, elas não oram, não têm vida de oração, não buscam na palavra, não querem ir para a igreja, não assistem nem as lives e estão apanhando. Eu lhe pergunto, o que é isso? Altivez.
falta de humildade. A Bíblia diz, portanto, lancem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Humilhem-se. Esse tipo de humilhação é a humilhação de alguém que quer ouvir. Alguém que quer de Deus a chave para abrir portas. Quer a saída para os seus problemas. Eu creio em nome de Jesus que esse é o tempo de ouvirmos. É o tempo que o Espírito quer falar, porque quer fazer coisas novas. Eu deixo com vocês esse último versículo e termino aqui essa palavra. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. A atitude de receber a palavra é mansidão, humildade, gentileza, bondade de espírito, humildade. O termo é prautes. É o que falta no povo de Deus. Eu já sei. Ou entra no ouvido e sai no outro, não quer ouvir, não busca o conselho de Deus. Eu não consigo entender pessoas que estão passando por vales tão ferrenhos e não buscam ao Senhor. Não buscam mudanças. Estão sentenciando a sua próxima geração, seus anos vindouros, para uma vida de problemas. A solução vem de Deus e volta para Ele como glória. Abra a porta do seu coração para a palavra de Deus. Quem é humilde? Aquele que ouve e obedece. Quem é humilde? Aquele que dedica tempo a buscar ouvir a voz do Espírito, que se rende debaixo da força, do poder, do favor de Deus. Esse é humilde. Quem é arrogante? Quem é exaltado? Aquele que faz o contrário. Aquele que mesmo em grandes dificuldades resiste à palavra de Deus. Resiste à orientação bíblica. Deus também te resiste. Nós lemos, Deus se opõe aos orgulhosos, resiste ao soberbo, vê de longe o orgulhoso, mas dá uma graça maior para os humildes. Então eu deixo essa palavra com você nessa noite. Seja humilde em buscar o conselho do Senhor. Seja humilde em buscar na sua palavra conhecimento. Seja humilde. Seja humilde. O Senhor falou muito comigo num texto. Eu disse que aquele de Tiago ia ser o último, mas não vai ser. Eu respeito a direção do Espírito. Eu quero ler um último versículo para deixar para a tua meditação, que está em Salmo 32. Para aqueles que se humilham, para aqueles que buscam o conselho do Senhor e querem de Deus o seu favor, aqui uma palavra do Senhor, Salmo 32, 8. Resposta do Senhor para você, que tem se humilhado e esperado. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Essa foi uma palavra que Deus me deu no secreto. Quando em lágrimas eu buscava a orientação dele. Ele disse, eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. E eu o aconselharei e cuidarei de você. Os segredos do Senhor são para aqueles que têm intimidade com Ele. Então, nessa noite, receba essa palavra no seu espírito. Seja humilde. Humilhe-se debaixo da poderosa mão do Senhor. E no tempo certo, Deus vai te colocar em posição de exaltação, honra, prosperidade e felicidade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a Shalom de Deus seja com todos vocês. E nos vemos no grande culto de avivamento domingo. Espero que vocês convidem novas pessoas. Espero que vocês cheguem alegres, com expectativas, porque eu quero compartilhar um segredo com vocês. Quase todos os domingos, quando eu estou orando, Deus fala ao meu espírito que deseja curar. Mas quando nós chegamos para a reunião, não temos convidados, não temos pessoas dispostas a crer nas palavras de Deus. Então, em nome de Jesus, crie uma grande expectativa, porque Deus vai fazer coisas poderosas. Amém? Que Deus te abençoe, fica na Shalom de Deus, nos vemos domingo.